Agora são 10 horas mais 8 minutos, chegando a 9 minutos. Conseguimos hoje nos aproximar um pouco mais das 10 horas. A partir de agora, você acompanha o programa Elder Poff, aqui através do Facebook Jornal Correio do Lago. Muito obrigado a todos vocês que começam a partir de agora a se ligar aqui só na conferência agora para ver se está tudo ok, se já começou certinho, né? Para a gente ter a certeza. Ó, chegando a 9 minutos, conseguimos. Tem um delay, né? Estou falando de 9 minutos ainda aqui. Mas está no ar, está muito bem. Então o pessoal vai chegando aqui na live. Para você que está sintonizando agora, eu peço que compartilhe com os amigos, com seus grupos, grupos de amigos, grupos de família, né? Para que mais gente acompanhe o programa. Hoje tem assuntos bastante interessantes. Nós temos 3 assuntos principais hoje que com certeza um deles vai interessar para você, se não todos eles. Cada um com o seu ângulo, cada um com o seu aspecto. O primeiro, você já viu aí a manchete, né? A primeira fotografia que eu coloquei de capa, esta foto aí, ela foi tirada exatamente no momento de um acidente ontem na região de Floresta, ali perto de Maringá, a uns 30 quilômetros menos até Maringá. A rodovia, se não me engano, é 317, se não me falha a memória. E um carro estava indo fazendo meio umas manobras meio estranhas, e um motorista de um caminhão, ele acabou se ligando para tá estranho isso aí. E ele resolveu filmar, hoje todo mundo com de posse no celular, né? Resolveu acionar o celular ali, eu estava acho que com uma outra pessoa junto, e começou a filmar. E de repente, essa pessoa do carro que estava com atitudes estranhas adentrou a, a outra pista e o acidente foi inevitável. 2 mortes, um menino que estava no outro carro, uma Paraty, e ele nesse outro carro, se não me engano, é um Corsa, mas depois eu vejo direitinho. No final do programa eu vou mostrar as pessoas, quem são, né? Um é funcionário de uma prefeitura, o outro um guia de pesca, né? 2 pessoas muito novas, uma com apenas 34, a outra com também apenas 36 anos, na flor da idade. Perderam a vida num acidente totalmente evitável. Não se sabe ainda, obviamente, vai haver todo o inquérito, toda uma investigação quando acontece morte no trânsito, né? Quem pode contar a história é aquela testemunha com aquele vídeo, né, que você já deve ter visto, né? Está aí no Correio do Lago, está aí no Fonte Extra também. É uma coisa dramática, né, assistir aquele vídeo. É muito complicado, imagina para as famílias o que aconteceu, perder pessoas tão jovens assim. Um deles, eu sei, é pai de uma menina, deve ter uns 8, 9 anos, talvez 10 anos no máximo, um pouquinho mais, esposa, jovem, né? E o outro eu não tenho mais informações, só sei que trabalhava na prefeitura de Araruna. Inclusive tem uma nota de pesar que eu também vou mostrar. Era para ter habilitado essa nota de pesar e eu acabei não habilitando aqui para mostrar o sentimento imediato lá do pessoal eh, da prefeitura, de Araruna. Deixa eu ver se eu consigo colocar no ar aqui para vocês antes do final, senão. Ah, está aqui, sim. Está aqui. É só habilitar aqui, a gente troca o pneu com o carro andando, né? Olha aqui, ó. Eu vou até ampliar um pouquinho. Você já vê olha a juventude desse menino, Sidney Toniato. Vou dar mais detalhes daqui a pouquinho, também acerca deste outro Marcelo Bocato e o Sidney Toniato, as 2 vítimas deste gravíssimo acidente que aconteceu ontem e correu a notícia, principalmente por causa do vídeo, e viralizou em redes sociais do Brasil afora, de repente até do mundo afora, né? Porque hoje em dia essas coisas não têm muito limite. Hoje aqui na nossa live, nós vamos conversar também a respeito, além desse acidente, uma matéria que nós fizemos aí, uma entrevista com a vereadora de Marechal Cândido Rondon,
Uma vereadora que provocou uma polêmica ao tentar fiscalizar uma entidade municipal que abriga crianças, é a Casa Lar, que abriga crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. O caso foi parar, sabe no quê? Numa representação do próprio prefeito Adriano Baques na Câmara, autoria do prefeito, uma representação provocando a comissão de ética para estudar o caso, obviamente com a clara intenção de afastar a vereadora. Se coloca numa comissão de ética, todo mundo sabe o que pode dar o fim de uma comissão de ética e encaminhar para um processo de cassação da vereadora Tânia Mayon, de Marechal Cândido Rondon. Nós recebemos aqui nos estúdios, nós convidamos, e eles aceitaram, a vereadora Tânia Mayon e o seu advogado constituído do escritório Catarinhuc Advogados Associados, o Alexandre Gregório. Uma entrevista interessante, né, sobre este tema exclusivamente. Eleição na ACEMUSA. Você sabe aonde foi parar a eleição da ACEMUSA, que é a Associação dos Servidores do Município de Santa Helena? A eleição dos servidores municipais de Santa Helena foi parar no Tribunal de Justiça do Paraná. Houve uma ação por parte da candidata Delcy Bresolim contra uma atitude do prefeito, que é o presidente de honra, que teria convocado as eleições para hoje, eleições que vão acontecer, estão acontecendo neste momento, a Assembleia pelo menos foi aberta. Então daqui a pouco, possivelmente ainda dentro da nossa live, nós vamos ter novidades acerca disso. Então, Delcy entrou com processo aqui, o juiz substituto, Eric Bortolotto, agora me foge, doutor Eric, não deu provimento, eu não sei como é que fala direitinho essas coisas, não sou advogado, mas afinal de contas, ele não concedeu a liminar que a Delcy pedia. Não contente, a Delcy, dentro do seu direito estabelecido, foi ao tribunal, né? Ao Tribunal de Justiça, que é a segunda instância. E o que aconteceu? O tribunal também confirmou que o juiz aqui da instância inicial, aqui da comarca de Santa Helena, tinha decidido, ou seja, não atendeu o pedido da vereadora e a eleição corre normalmente, acredito que corra normalmente a partir desse instante. Daqui a pouquinho nós vamos ter os detalhes a respeito disso. Se o pessoal aí, o nosso pessoal está a campo, para a gente saber, vamos passar pelo menos informações aí via WhatsApp, para que eu possa divulgar o resultado da eleição, se sai aquela fumacinha branca ou não sai, né, da eleição da ACEMUSA, até que enfim. Sabe que dia nós estamos hoje? Hoje nós estamos no dia 7 de junho. Sabe quando que era para ter acontecido essa eleição? Dia 1º de maio. Quase 40 dias depois. É uma... Como é que fala aí o período dos 40 dias aí? Mas me fugiu da cabeça. A quaresma, né? É quase uma quaresma, né? É um calvário até chegar a um veredito que acredito que tenha hoje. Eu já não duvido mais nada do que possa acontecer na eleição da ACEMUSA. O nosso programa é no oferecimento da Holt Life, a mecânica que veio mudar a concepção no setor. Holt Life, mecânica à excelência, onde o seu carro recebe um tratamento incrível e você da mesma maneira. Se for fazer uma revisão antes de viajar, utilize os serviços profissionais e amigos da Holt Life. Transilva Transportes, 99961-7570. Um abraço pessoal da Transilva. KDM Internet, 99941-0213. Plano de Essência Familiar Comfort Vida. Anexo à Funerária Santa Helena, plantão 24 horas. Restaurante Cavale. Telefone WhatsApp 3268-1999. Cada vez se superando mais na comida. Farmácia Real Rede Brasil Poupalar. Começou o plantão esse mês nos dias ímpares. Então fica a noite inteira. Se precisar é só lá tocar a campainha.
Barbearia do Juninho, agende pelo app Barber e Oficina do Relógio, a partir de segunda-feira, dia 9, atendendo bem pertinho no prédio novo ali do lado, né, que é o atual endereço. E daí na próxima sexta ou sábado, dia 14? Sábado. Estaremos lá na cerimônia de... o Valmir me incumbiu de fazer a cerimônia oficial de inauguração das novas e modernas, amplas e que abraça você, mais ainda, como sempre, com aquela amizade, as instalações da Oficina do Relógio. Então, abre segunda-feira já no mesmo endereço, se não mudou nada. Se ninguém me avisou nada, eu estou anunciando. Segunda-feira abre no novo endereço, ali no prédio novo, no térreo, obviamente. E na sexta-feira temos a cerimônia de inauguração oficial. Oficina do Relógio. Essas são as empresas que trabalham com a gente. Deixa eu ver se não tem nenhuma novidade aqui da eleição da CEMUSA. Bom dia, José Ney. Bom dia, Peia. Pessoal que está acompanhando, passa para frente a live, passa para os amigos, para a família, tá bom? Deixa eu ver aqui no meu WhatsApp se tem alguma informação do nosso plantão. Não tem ainda a informação. Então nós temos a entrevista aqui, que dura uns 15 minutos, 20 minutos, da vereadora Tânia Mayon. Nós vamos a essa entrevista, enquanto isso nós vamos caçar as notícias acerca da CEMUSA. E depois nós vamos repassar ainda para vocês mais detalhes também daquele acidente com o motorista que está trancado, eu acho que ainda não tirou o caminhão, 10 dias com o caminhão atolado lá numa lavoura, que ele caiu na lavoura para desviar um acidente e o dono da roça pediu 22 conto para tirar. Esse agricultor, eu acho que sei não o que vai acontecer. Vamos lá então, matéria com a vereadora Tânia e o doutor Alexandre, participação do Edu Ditz. Estamos recebendo hoje aqui nos estúdios do Correio do Lago a vereadora de Marechal Cândido Rondon, Tânia Mayon, e o advogado de Cascavel da Cataniuc Advogados Associados, doutor Alexandre Gregório. Nos acompanha também neste bate-papo sobre um tema que está latente lá em Marechal Cândido Rondon, que é uma visita que a vereadora fez à casa lá, que redundou num pedido do prefeito, assim, disfarçado de cassação, digamos. Eu já vou ser direto no assunto, com a intenção clara de tirar a vereadora do páreo lá na Câmara, porque a vereadora tem feito um barulho danado. Então nós vamos conversar hoje com a vereadora, com o advogado que entrou na justiça para brecar, digamos assim, o que está acontecendo na Câmara. Primeiramente, eu cumprimento, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui. Eu que agradeço e boa tarde a todos que acompanham o Correio do Lago. Doutor Alexandre, prazer recebê-lo aqui. Seu parceiro já participou dos nossos programas aqui algumas vezes e agora estamos recebendo o senhor com muita alegria. É um prazer poder estar com vocês, conversando, com o vereador, com o Eldo, com o Eduardo e todos estão acompanhando. E eu trago um abraço do Dr. Luciano Cataniuc, né, que infelizmente não pôde estar aqui por conta de outros compromissos, mas com certeza estará nos acompanhando. O Eduardo, por favor. Não, é só Edu. Esse é o redo dele, é só o começo. O meu é para poupar o apelido. Poupar o apelido, Edu e pronto. Edu, recebendo aqui, né, que alegria o pessoal de Marechal Cândido Rondon, também Cascavel, aí, prestigiando o Correio do Lago, que tem um aspecto regional, para falar de um tema que já acaba ganhando repercussão regional. Claro. O Correio do Lago acaba alcançando, né, tanto o Marechal Cândido Rondon quanto Cascavel. Cascavel, claro, menor quantidade, mas alcança, né? E bastante interessante isso que aconteceu, vereador. É algo assim novo, né? Eu não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, Helder, um prefeito da região que está tentando caçar um vereador porque fez o seu trabalho. É algo diferente, né? O que você acha? Olha, natural sempre é o povo, qualquer um do povo, o doutor estava dizendo antes de a gente começar o programa, qualquer um do povo, obviamente, como aconteceu em Santa Helena, uma pessoa do povo, né, que não era uma autoridade constituída, entrou com outras cidades de outros estados do Brasil. Como é que funciona essa união dos espíritas no Brasil? Algumas das perguntas que eu vou fazer daqui a pouquinho. Mas antes eu peço licença para o nosso professor que está aqui, para que possamos reproduzir um vídeo que eu achei até interessante do Divaldo Franco, a respeito do
encontro que ele teve de ter vislumbrado a sua próxima casa, né? E ter se encontrado com sua mãe. Vamos ouvir aqui para entender um pouquinho. Eu me recordo de um fato muito curioso. Eu tive um desdobramento da personalidade. Para quem não sabe o que é, um sonho. Digamos um sonho. E nesse sonho eu estava tão lúcido como me encontro aqui. E estava numa região muito bela. Um casalio normal, com uma vegetação luxuriante. Nisto apareceu Nós minha estamos mãe. com um problema técnico a respeito da entrevista aí, que está no ar. Eu vou tentar arrumar a casa aí para fazer com que essa entrevista entre no ar certinho, né? Ela acabou se sobrepondo aí uma outra entrevista. Eu acho que a entrevista da semana passada. Então eu vou tentar puxar agora a entrevista normal aqui sem esta sobreposição. Vamos ver agora se dá certo. Às vezes acontece, né? Na Globo dá falha, imagina para nós aqui o que pode acontecer. Vamos ver aqui agora. Eu acredito que vai dar certo. Vamos lá. Então agora a entrevista com... deixa eu até conferir se estamos no ar aqui tudo direitinho, né? Deixa eu ver aqui, tá tudo ok. Vamos lá. Vou ver Estamos agora. recebendo hoje aqui nos estúdios do Correio do Lago, vereadora de Marechal Cândido Rondon, Tânia Mayon, e o advogado de Cascavel, da Catariúque Advogados Associados, Dr. Alexandre Gregório. Nos acompanha também neste bate-papo sobre um tema que está latente lá em Marechal Cândido Rondon, que é uma visita que a vereadora fez à Casa Lar, que redundou num pedido do prefeito, assim, disfarçado de cassação, digamos. Eu já vou ser direto no assunto, com a intenção clara de tirar a vereadora do páreo lá na Câmara, porque a vereadora tem feito um barulho danado. Então nós vamos conversar hoje com a vereadora, com um advogado que entrou na justiça para brecar, digamos assim, o que está acontecendo na Câmara. Primeiramente, eu cumprimento, obrigado por ter aceitado o convite e vir aqui. Eu que agradeço e boa tarde a todos que acompanham o Correio do Lago. Doutor Alexandre, prazer recebê-lo aqui. Seu parceiro já participou dos nossos programas aqui algumas vezes e agora estamos recebendo o senhor com muita alegria. É um prazer poder estar com vocês, conversando com a vereadora, com o Helder, com o Eduardo, e todos estão acompanhando. E trago um abraço do Dr. Luciano Catariúque, né, que infelizmente não pôde estar aqui por conta de outros compromissos, mas com certeza estará nos acompanhando. O Eduardo, por favor. Não, Eduardo. É só Edu. Esse é o Redo dele, é só o começo. O meu é para poupar o apelido. Poupar o apelido, é Edu e pronto, né? Edu, recebendo aqui, né, que alegria o pessoal de Marechal Cândido Rondon, também Cascavel, aí já prestigiando o Correio do Lago, que tem um aspecto regional, para falar de um tema que já acaba ganhando repercussão regional, né? Claro. O Correio do Lago acaba alcançando, né? Tanto o Marechal Cândido Rondon quanto Cascavel. Cascavel, claro, menor quantidade, mais alcança, né? E bastante interessante isso que aconteceu, vereador. É algo assim novo, né? Eu não chegou ao meu conhecimento, pelo menos, Helder, um prefeito da região que está tentando caçar um vereador porque fez o seu trabalho. É algo diferente, né? O que você acha? Olha, natural sempre o povo, qualquer um do povo, o doutor estava dizendo antes de a gente começar o programa, qualquer um do povo, obviamente, como aconteceu em Santa Helena, uma pessoa do povo, né, que não era uma autoridade constituída, entrou com um processo ali na Câmara, não me lembro, me foge como é que é esse tipo de nome, com uma ação, afinal de contas, popular, acho que é, né, e redundou na cassação do prefeito. Doutor, eu posso começar pelo doutor primeiro? À vontade. Para esclarecer justamente essa parte. À vontade. É estranho o prefeito entrar com esse tipo de processo aí na Câmara? Não é um fato comum. Normal, né? O Edu tem razão nesse posicionamento. Por quê? Porque o prefeito ele tem, na verdade, uma obrigação de prestar contas para a população, né, para a Câmara Municipal, para o Tribunal de Contas, porque o Tribunal de Contas, na verdade, atua juntamente com a Câmara, né, é um órgão auxiliar da Câmara Municipal que analisa as contas do prefeito para o Ministério Público. Enfim, o prefeito tem o dever de prestar contas. E o vereador, ele tem uma atribuição que, principalmente na esfera municipal, além de legislar, é claro, mas o núcleo da função legislativa nos municípios é a fiscalização do prefeito. Então, é uma situação que causa estranheza até, e é um precedente perigoso para os demais vereadores de Marechal.
porque o prefeito, na condição de que quando há uma fiscalização do vereador, ele encaminha um requerimento para instauração do procedimento no Conselho de Ética, ele acaba deixando nas entrelinhas de que o que ele define, o que pode ser fiscalizado e o que não pode ser fiscalizado, é justamente contrário ao que estabelece o artigo 37 da Constituição Federal, a lei orgânica do município de Marechal Cândido do Rondon, o regimento interno da Câmara, enfim, toda a legislação é voltada para que o prefeito tenha uma administração transparente, que seja impessoal, que seja moral, que respeite os limites da legalidade e principalmente atenda aos princípios da eficiência. Tá certo, eu vou perguntar para a vereadora, eu vou deixar essa pergunta no ar, aliás, já, o que motivou tudo isso, né? O que foi essa tal visita à Casa Lar, essa entidade que cuida de crianças e adolescentes aí em situação, como é que se fala? Vulnerabilidade. De vulnerabilidade, né? Em situação de vulnerabilidade. Mas antes, eu acho que você já está conhecendo aqui a vereadora Tânia Mayon. Ela esteve aqui no Correio do Lago em 2022 e nós vamos ver um trechinho da entrevista quando ela era candidata a deputada. Quando que foi essa foto aqui, Tânia? Olha, de 2020 a 2022, eu já fui, num período de 2 anos e pouco, eu e meu marido fomos para Brasília 10 vezes, né? Então, essa foto deve ter sido tirada provavelmente no ano de 2001. 2001, ou final de 2000. Das tantas que você tem outras. Olha, se eu for pôr as fotos que eu tenho com o nosso presidente Bolsonaro, dá para fazer um quadro enorme, porque são muitas fotos. Você é de Adamantina, São Paulo? Sim, eu sou do interior de São Paulo, é a cidade pequena de Adamantina que fica próxima ao Presidente Prudente. Você saiu de lá há muito tempo? Sim, eu saí de lá para fazer a faculdade em Araraquara, onde eu cursei farmácia e bioquímica, análises clínicas. Quando eu me formei em farmácia, eu voltei para a região para minha cidade, Adamantina, né? Lá eu fui professora universitária, eu trabalhei na farmácia com o pai e também toquei um laboratório pequeno por cerca de 3 anos. E foi nessa época que eu fiz o concurso do TRT e fui chamada para assumir em Marechal Cândido Rondon no ano de 1994. E aí eu trabalhei como oficial da Justiça Federal por 25 anos e hoje eu estou aposentada. Jovem aposentada, diga-se de passagem, né? Conseguiu pagar cedo, digamos assim, as obrigações. É que assim, eu comecei cedo a trabalhar, né? Então eu tive quase 8 anos na área de farmácia, né, de bioquímica, e 25 de TRT. Esse aqui é o deputado federal Eduardo Bolsonaro, né? É o filho do nosso presidente. O Bolsonaro de perto, ele é brabinho assim também, ou é muito afável? Não, o Bolsonaro, e o filho dele? O Bolsonaro é tranquilo, ele é tranquilo. Todas as vezes que eu encontrei com ele, além de ser nas manifestações, né, eu encontrei com ele lá naquele cercadinho no Palácio do Planalto, mas assim, ele recebe o pessoal com bastante humor, a não ser o dia que deve acontecer alguma coisa, né, daí ele tá meio... Mas tranquilo. Todo dia acontece, né? Vereadora, diga uma coisa, no momento dessa visita, a vereadora recebeu uma denúncia? Foi isso, né? Sim. E foi fazer essa visita à Casa Lar. A vereadora pediu autorização para alguém, foi direto, conseguiu entrar com tranquilidade? Como é que foi essa visita? Olha, eu sou vereadora de primeiro mandato, né? Ok. E quando eu recebi essa denúncia, eu falei, não, de pronto, eu já estou fazendo um trabalho há muito tempo em relação às crianças, tá? Então, quando eu vi que se tratava de uma entidade que cuidava de crianças, eu já marquei... Acho que eu recebi na quarta. Coisa séria, né? Sim, na sexta eu já fui. Então eu já marquei, já peguei o carro da Câmara na sexta-feira e fui até a entidade com a minha assessora. Chegando lá, a gente parou em frente ao portão, mas depois eu falei, não, acho que eu vou deixar aqui fora. Voltei, estacionei o carro e deixei na rua. Fui procurar alguma campainha, alguma coisa, e lá de dentro eles abriram o portão. Viram por uma câmera, alguma coisa? Eu acho que sim. Deve ter uma certa segurança, né? Então, quando foi aberto o portão, eu fui até... você tem que andar mais ou menos um trechinho até você chegar no portão interno, que fica próximo à porta da casa. Lá se apresentou um rapaz falando que era o cuidador. Eu conversei com ele e ele falou que eu não poderia entrar.
Eu pedi o nome dele, eu me apresentei e disse que o que eu queria era conhecer a entidade, a casa, e que, como eu era vereadora, eu queria ajudar. O meu intuito era ver o que precisava para mim poder ajudar. E ele disse que não podia entrar e que eu teria que pedir autorização da assistente social na prefeitura. Ele falou que era a coordenadora chamada Vanessa. Eu pedi para ele então ligar, ele entrou para dentro, voltou, fechou a porta lá, voltou depois e falou, não pode, você tem que ir na prefeitura. O que me estranhou é que quando ele me recebeu de um jeito como se ele me conhecesse, uma certa animosidade na voz. Quando ele entrou dentro para ligar, ali no portãozinho tinha uma faxineira, eu comecei a conversar com ela, pedi o nome dela, para a gente fazer, né, uma conversa. Aí a outra cuidadora que estava no interior da casa chamou a faxineira, mandou ela cuidar do trabalho dela e fechou a porta novamente. Então, quando ele voltou, ele falou, não tem jeito, você tem que ir para a prefeitura. Eu falei, então tá bom, então eu vou. Se é o caminho, né? Então assim, diferente do que eu ouvi muita gente soltar na imprensa e comentar na cidade, eu não insisti. Quando ele falou que eu precisava da autorização e eu vi que por telefone não ia conseguir nada, eu saí com a minha assessora, pegamos o carro e fomos até a prefeitura. Na prefeitura, eu cheguei na assistente social e a secretária da assistente social, quando eu pedi que queria falar com a coordenadora Vanessa, ela disse que estava em reunião e falou se eu queria agendar o horário. Eu falei, olha, eu gostaria de terminar a visita que eu comecei, eu tenho todo o tempo do mundo, eu vou sentar e aguardo terminar a reunião. Quando terminou, daí, eu acho que uns 10, 15 minutos, veio a secretária da assistente social, né, que hoje é a primeira-dama, junto com a procuradora, eles vieram do andar de cima. Ela me recebeu já com animosidade também, do mesmo jeito que o cuidador havia me recebido. Não me cumprimentou, não me pegou na minha mão, só pediu que eu acompanhasse ela até a sala dela. Fui até a sala dela acompanhada da minha assessora e lá no interior ficou ela, a procuradora do município e mais duas, acredito que sejam assistente social. Ela colocou mais 2 testemunhas, então eles estavam em 4. Comigo e minha assessora nós ficamos em 6. E aí ela perguntou para mim por que eu não havia vindo de cara, de pronto, pedir a autorização dela para fazer essa visita na Casa Lar, já que se tratava de uma casa de crianças em situação de vulnerabilidade. Eu falei, olha, eu não sabia. Como eu sou vereadora, e eu sei que a função do vereador é fiscalizar, legislar e atender a população, e eu acredito que uma fiscalização, se você marca, muito do que você precisa ver, você não vê. É assim que funciona. Entendeu? Então, eu achei que ia direto. Só que quando eu senti que havia uma parede, assim, alguma coisa que estava realmente bloqueando tudo, eu fui para a prefeitura. E depois da prefeitura, lá depois dessa reunião, chegou a voltar lá para casa? Sim, lá? sim. Já com a autorização deles? Não. Nessa reunião, nós tivemos uma conversa que também não faltou a urbanidade, faltou o respeito. Eu acho que eles esqueceram que estava lidando com uma vereadora, né? E isso estava junto, a secretária, a conversa foi com a secretária da assistente social, comigo, vereadora, e na frente da procuradora-geral do município. Só que em certo momento a gente decidiu então que nós iríamos até a Casa Lar, e ela se prontificou a ir. Então ela foi, a secretária da assistente social, junto com a procuradora e aquelas testemunhas que estavam ali, e a coordenadora Vanessa, foram lá, que é quem eu vim procurar desde o início, foi todo mundo. Elas foram todas num carro. E eu voltei junto no carro da Câmara, né? Então a visita lá dentro ocorreu tranquilamente, tudo na presença da primeira-dama, da procuradora, da coordenadora, entendeu? Então foi tudo normal. Ninguém bateu o pé na porta. Ninguém bateu o pé na porta, não faltei com respeito com ninguém. Lá no interior, o que aconteceu? Eu encontrei uma situação que a casa eu achei assim, ela muito inóspita, sabe? Um ambiente assim que para cuidar de crianças não era um ambiente bom. Frio? Era frio, eu não encontrei bercinhos.
e lá havia crianças. E assim, eu cheguei num quarto, e até foi isso que o prefeito também colocou na denúncia. Eu falei, quando eu falei na tribuna, que eu não sabia se era rapaz ou se era homem, porque eu não identifiquei a idade cronológica dele. Ele estava sentado na cama segurando um bebê, e o bebê eu acho que deveria ser recém-nascido, porque era muito miudinho, né? Isso. E eu até, assim, foi instintivo, eu perguntei, você é o pai da criança? Depois que eu me toquei que como era uma casa de crianças que são abandonadas, não poderia ser. E aí ele me respondeu, não, eu sou servidor público. Eu perguntei o nome dele, eu me apresentei, e ele já foi de pronto. Não, a senhora não devia ter chegado como a senhora chegou. Aí eu vi que a coisa não tinha. Mas ele, nessa hora estava o pessoal da prefeitura junto? Estava todo mundo lá. E aí quando ele me tratou assim também, com animosidade também, eu falei, bom, não vou discutir. Eu levantei, vi o que eu tinha que ver, e na hora da saída a gente conversou, e eu falei para a procuradora, olha, a única coisa que eu vim ver aqui na casa que foi objeto da denúncia era que estava faltando alimento para as crianças, né? Eu acho que a confusão se deu porque quando eu cheguei, a secretária André, ela falou, nós tivemos um problema com uma mãe e que foi um caso grave, é por causa disso que a senhora veio. Eu falei, não. Eu nem estava sabendo. E eu falei que não estava sabendo desse episódio e ela não acreditava. Pensou que era essa a motivação. Doutor, o que a defesa, a vereadora, acho que o que ela expôs aqui, com veemência, deve ter colocado na tribuna da Câmara, o que causou talvez o furor maior do prefeito. Como é que a defesa, qual os principais pontos aí para desacionar, digamos assim, a comissão de ética, que aliás foi formada extemporaneamente? Exatamente. O Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Marechal estabelece de que os membros do Conselho de Ética serão eleitos na primeira sessão ordinária. Aconteceu lá em fevereiro. Isso não aconteceu. E foi acontecer a eleição apenas em abril. E o Código também estabelece de que eleito os membros do Conselho, instalado o Conselho, em 5 dias úteis eles precisam criar o regulamento do Conselho de Ética. Também não aconteceu. A representação do prefeito, na visão da defesa, com base na legislação, não aponta nenhuma irregularidade, falta de ética ou quebra de decoro da vereadora. Existem, inclusive, algumas contradições. Ele estabelece de que ela não tinha autorização e depois, um pouco mais adiante, ele consta de que a secretária de Assistência Social a convidou para ir à Casa Lar. Outro ponto que chama atenção, e aí imagino que possa ter ocorrido um equívoco na interpretação, a Casa Lar tem um regimento interno. E nesse regimento interno, por uma questão de segurança, por uma questão óbvia, são crianças que estão lá em situação de vulnerabilidade, perda do poder familiar, então a Casa Lar tem que ter uma segurança, tem que ter restrição maior, né? E no artigo 9º estabelece que para que as pessoas visitem a Casa Lar precisa de autorização prévia. Porque eu não posso qualquer pessoa ir lá visitar, precisa saber quem que é, qual que é a tua finalidade e tudo mais. No parágrafo único do artigo 9º estabelece de que as autoridades, os órgãos competentes para fiscalizar a Casa Lar, basta se identificar. Consta isso. Consta isso no regimento da Casa Lar. Nós, infelizmente, não tivemos acesso ao regimento interno, porque buscamos, inclusive, no site da Prefeitura, e esse regimento interno não está disponível no site da Prefeitura. Então, o que fere aí o artigo 37 da Constituição Federal, principalmente com relação ao princípio da legalidade e princípio da publicidade. Os atos da administração precisam ser públicos. Enfim, pode ter acontecido uma falha e não está no sistema. Mas com a informação que vem na própria representação, que traz ali a descrição do parágrafo 9º, que a vereadora, no caso, ou o Ministério Público, Conselho Tutelar, Assistência Social, basta se identificar, não precisa de autorização. Mas, de qualquer forma, a vereadora fez a conversa e acabou tendo a autorização. Com relação ao procedimento do Conselho de Ética, o código é muito específico, muito claro, que havendo a representação, o presidente do Conselho de Ética, ele faz uma análise preliminar de admissibilidade. Se eventualmente alguém fizer uma representação contra alguém que já não é mais vereador,
Esse Tipo assim, tem que votar para ver se aceita que o processo mas nesse primeiro momento o presidente, ele recebe a representação, Como ele olha... presidente, sem votação. Sem votação, ele olha e fala, poxa, mas essa pessoa já não é mais vereador, então eu não vou receber, vai arquivar. Essa pessoa é vereador, tá, cumpriu os requisitos, quem fez a representação são aquelas que podem fazer, ok. Encaminha-se, nomeia o relator, encaminha-se o procedimento para o relator, é notificado o vereador que teria, em tese, praticado a quebra de ética e decoro parlamentar, notifica-se o vereador, prazo de 10 dias úteis para apresentar a defesa. Quando apresentada a defesa, essa defesa vai para o relator. Só que no caso da vereadora Tânia Maion, não tem relator designado. E o presidente já recebeu a representação. Não foi um ato de admissibilidade. Já recebeu. Na sequência, quando há o relator apresenta um relatório preliminar, e esse relatório preliminar é encaminhado para o colegiado, os membros do Conselho de Ética, e lá eles votam se vão receber ou arquivar a representação. Recebida a representação, instaura-se o procedimento administrativo. No caso, a vereadora já tem procedimento administrativo, é o procedimento administrativo 01/2025, ou seja, não seguiu o rito estabelecido no Código de Ética. Então, por isso só, fora a questão de que ela não praticou nenhum ato antiético, quebra de decoro, o discurso dela é protegido pela imunidade parlamentar, e se os senhores verificarem o discurso dela, não tem nada que desabone. Ela não faz nenhum tipo de ofensa, ela faz críticas, como ela fez aqui, a fala que fez aqui, que deveria ter berço, que eu conversei com... É algo que está dentro dos limites. Eu preciso relatar algumas coisas importantes. Na primeira vez que eu cheguei lá, e que o rapaz que se apresentou, disse que se chamava Vitor, e falou que eu tinha que ir na prefeitura, e eu fui, ele que abriu o portão para mim entrar junto com a minha assessora. Então eu entrei porque ele abriu. Segundo, quando nós terminamos a visita com todo o pessoal que estava lá, eu pedi para chamar ele. Na ocasião, a senhora Andrea falou, não, ele trabalha 12/36, ele já foi embora. Nisso, o portão abriu e ele entrou com o carro da prefeitura trazendo um bebezinho. Ele disse que ele estava vindo da Unidade Básica de Saúde. Eu pedi para a procuradora, chame ele que eu quero conversar com ele. E ele veio. Quando ele veio, eu perguntei, Vitor, você me conhecia? Ele falou, não. Aí eu falei, mas Vitor, quando eu cheguei, pedi seu nome, me apresentei e eu disse a quem eu vim. Aí ele disse que não, que eu não tinha feito isso. Na hora, minha assessora falou, epa, não foi isso que eu vi. Não foi isso. Você falou o teu nome e ela disse o que veio fazer aqui. Aí ele falou, eu não lembro. Isso ele respondeu. Aí eu falei de novo, logo de supetão assim, Vitor, você me conhecia? Aí ele falou, sim, das redes sociais. Aí eu falei, Vitor, você viu quem era que estava chegando? Ele falou, eu vi o carro do Legislativo. Quando ele terminou, que ele foi respondendo isso, em decorrência das minhas perguntas, essa assistente social, que é a coordenadora Vanessa, olhou para ele e falou, Vitor, você se sente confortável em responder as perguntas da vereadora? Aí ele ficou assim, aí ela falou de novo, Vitor, você se sente confortável em responder as perguntas da vereadora? Aí ele falou assim, não, então eu vou entrar e dar o banho no neném. E entrou. Você entendeu o que aconteceu? Me lembrou até essa história lá do... Ela mandou ele parar de ficar quieto. Me lembrou a história da bíblica lá, né? Da passagem de Pedro com Cristo. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? 3 vezes, 4. E aí eu me dirigi à procuradora e falei para ela, procuradora, a denúncia era simplesmente para me ver se tinha alimento ou não. Então, assim, o que era para ser uma gotinha num copo de água, vocês transformaram numa tempestade. Eu gostaria de saber do doutor, se no processo agora da defesa consta esse aspecto aí do casuísmo da comissão, que parece que foi moldada pelo que se sente, especificamente para a vereadora. Gente, não estamos sem comissão. Vamos lá, vamos ter que montar a comissão porque temos que pegar a vereadora. Viu, Helder? Aliás, depois vou conversar com o Valdirzinho, é meu amigo, de muito tempo. O Bax eu não conheço, vai ser convidado da mesma forma, para, se quiser vir aqui, ou se a gente de repente se deslocar, para ouvir também a parte deles, é digno do jornalismo, acredito, ouvir as duas partes.
Helder, faz, mas assim, não foi uma tese trazida pela defesa. O que aconteceu? Tanto a vereadora como nós fizemos pesquisa, e na imprensa consta isso, né? Consta que há ali um recado para a vereadora, uma tentativa ali de demonstrar ali, segura que está demais. Então foi nesse sentido, a gente apresentou, né, inclusive isso na defesa, um recorte das matérias que tratam sobre isso. Mas assim, não é uma tese técnica, é aquilo que está sendo divulgado na cidade, e por óbvio, a gente precisa trazer para o procedimento a busca sempre da verdade real. Então, se é algo que foi feito, uma comissão que foi constituída, né, para calar a vereadora, vamos dizer assim, é algo que foge totalmente aí dos princípios republicanos. Tá certo. Obrigado, vereadora. Obrigado. Um abraço. Aí, portanto, a entrevista com a vereadora Tânia Mayon e o advogado Alexandre Gregório, ali da Catarinuc Advogados Associados. Você ficou sabendo daquele assunto do caminhoneiro que sofreu um acidente? Está aí no Correio do Lago, no Fonte Extra. E finalmente ontem, depois de 10 dias, conseguiram um acordo. Não que ele tirou o caminhão. O caminhão ainda está lá por causa da umidade, não tem como tirar lá da lavoura do jeito que está. Mas conseguiu a liberação depois por intervenção aí do advogado, que o caminhoneiro, que é do Paraguai, tem casa também em Santa Terezinha de Itaipu, e acabou enrolado com essa situação. Já imaginou, 10 dias, pouco recurso, sorte que o pessoal da região ali, motoristas que paravam, hoje existe uma comunicação fácil entre principalmente os motoristas, acabaram levando mantimentos para este caminhoneiro. A Rose, lembra da Rose que eu entrevistei aqui, caminhoneira? Ela passou hoje pela manhã, né, lá em Céu Azul, ali perto do Pipinão, dá 3 quilômetros do Pipinão, e acabou filmando, inclusive, até tem uma imagem aqui, vamos ver se eu consigo repassar para vocês, se eu consigo baixar ela, e ao mesmo tempo aqui, e já passar para vocês a imagem dela. Não o vídeo, só uma imagem que eu captei do vídeo, né? Imagem do vídeo que mostra o caminhão lá naquele local ainda. Vamos ver se eu consigo repassar. O caminhão, coitado do motorista, 11 dias hoje naquele mesmo lugar. É uma situação difícil, se viralizou também esse assunto no Brasil inteiro, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Eu acho que vou conseguir, sim. Eu extraí do vídeo que ela me passou agorinha há pouco. Ó, vou dar uma ajustada aqui na imagem e repassar, tirar ela da coisa. Olha aqui. Eu vou tentar melhorar ainda essa imagem aqui para vocês verem o caminhão lá no fundo aqui, ó. Tô fazendo a edição aqui. Olha aqui, tá o boné da Penélope Charmosa. E tá também o caminhão lá no fundo, ainda dentro da lavoura, né? A Rose, que nos deu entrevista, ela... Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Aqui está ela. E ela mandou um áudio pra gente, né? Vamos ver se eu consigo reproduzir o áudio aqui para vocês da situação. Deixa eu voltar para mim aqui. Então, a Rose me mandou um áudio hoje pela manhã, cedinho, quando ela passou lá no local. Se eu consigo reproduzir o áudio para vocês aqui agora. Vamos lá. Não estou conseguindo? Eu consegui, sim. Eu tiro direto daqui de onde ela passou. Deixa eu ver onde é que está. Cadê você? Ah, já sei como pegar aqui. Já sei como pegar. Hoje, quer fazer as coisas andando, trocando o pneu com o carro andando, como eu falei antes, né? Agora acho que vai dar. Vamos ver. Oi, Helder, bom dia, tudo bem? É o seguinte, você sabe aquele caminhão que está no meio do Feijão ali, entre Céu Azul e Cascavel?
Então, o caminhão ainda permanece ali, eu passei agora, 7h30 da manhã. Então, eu queria ver se você não tem como ser, como jornalista, dar uma força lá, o cara tá sem comida já, tá ganhando que um ou outro caminhoneiro para e doa para ele. Aí eu queria ver se tem como, com o seu poder de jornalista aí, chamar mais alguém, fazer um estrondo aí nas redes sociais, para ajudar o coitado lá, meu. Obrigado, Rose, por passar essas informações. Ela não estava viajando, não estava assim bem por dentro do trabalho que a gente já tinha feito aqui na região, né? Já cobrindo essa matéria, repercutindo essa matéria que chamou a atenção praticamente do Brasil inteiro, né? Já imaginou o cidadão para desviar de um carro, segundo as informações prestadas por ele mesmo, para desviar de um automóvel, para não provocar um acidente que poderia ter gerado, de repente, até uma morte, alguma coisa do gênero, né? Desviou de um carro pequeno para não bater e acabou adentrando a lavoura e fez um trilho na lavoura de feijão. E para liberar, a maioria de vocês já deve ter visto isso, e quem não viu fica sabendo agora, o agricultor daquele pedaço de terra lá pediu R$22 mil. E o rapaz argumentou, o cidadão, o senhor argumentou que iria acionar o seguro, para o seguro, de repente, pagar, né? Mas não teve jeito. Ficou preso, não, só vai sair daqui quando pagar o meu prejuízo do feijão. Uma repercussão contra esse agricultor nas mídias sociais. Na verdade, eu vi uma pessoa só, numa das publicações, que defendeu o agricultor. O agricultor está certo. Como é que vai estar certo? Querendo sequestrar a pessoa, né? Invadiu a propriedade? Não, ele não invadiu por gosto. Foi um acidente. O cara está plantando na beira da rodovia. Não, aliás, eu não sei se não está plantando na faixa de domínio ali da BR-277 também. É outra coisa para averiguar, né? Vai cobrar também a parte que ele está plantando da faixa de domínio. Então é uma situação complicada. Isso vai acabar redundando em justiça e vamos ver o que vai dar. Tem gente conversando comigo aqui, vamos ver se eu conseguir. Lá. Isso aqui foi você que passou agora? Então tá. Então vamos tentar habilitar aqui o trem para ver se a gente consegue chamar o pessoal lá da ACEMUSA, que está acontecendo, eu repito, está acontecendo a eleição da ACEMUSA. Uma informação que nós já temos é que vai até o meio-dia. Bom, interessante que vai até o meio-dia. Eu não sei como eu coloco o mudo aqui, porque senão vai. Muito bem, estamos aqui agora. Isso, vou dar um time aqui para ver se carrega. E eu já vou chamar o pessoal de lá. Nós estamos tentando manter um contato direto com a ACEMUSA, onde está o Macedo, aqui, o repórter do Correio do Lago, foi junto com o Cassiano. O pessoal foi lá para conversar com o pessoal, ver o que acontece lá. Vamos ver se nós temos alguma novidade lá da ACEMUSA. Então, estamos ajeitando aqui os botões. Hoje é tudo solito aqui, ó. Ajeitando os botões aqui para poder colocar eles no ar de lá, da ACEMUSA. Quase pronto. Vou botar qualquer nome aqui para a gente poder. Vamos ver se vai dar certo. Vai dar sim. Tudo dá certo. Quando a gente quer, dá certo as coisas, né? Tem um pouquinho de paciência aí, você também que está do outro lado, né? Estamos ao vivo, são 10 horas. Meu Deus do céu. 10 horas e 57 minutos. Opa, errei aqui o processo. Abandona isso aqui. Vamos lá, gente. Se vira, homem. Fonte de mídia, vamos buscar esse trem. Cadê você? Agora vai dar certo. Fala, Macedo. Vamos ver agora, direto da ACEMUSA, a eleição. Aliás, eu vou contar um pouquinho. De repente você está aqui acompanhando a nossa live e não sabe direito o que aconteceu até agora. Quais os desdobramentos
dessa questão da ACEMUSA. O caso, a eleição foi convocada para o dia 1º de maio, que é o Dia do Trabalhador. É um dia tradicional, sempre tem um encontro lá do pessoal da ACEMUSA. Acontece que os dois candidatos, Natan da Costa Duarte e Delcy de Andrade Bresolim, ambos de forma reciprocadamente, de forma recíproca, tentaram impedir a chapa do outro. E daí vai a Assembleia, continua a Assembleia, não continua a Assembleia, naquele dia 1º de maio, acabaram por bem a Comissão Eleitoral cancelar a votação e estudar uma outra forma para ver como é que ia fazer, estudar os processos e tal. Nesse meio tempo, dentre outros vários assuntos, a candidata Delcy Bresolim entrou na justiça porque o prefeito Dinho, é o presidente de honra, porque ele quer, não, porque é uma coisa que está no estatuto da CEMUSA. Quer dizer, ele pegou um pepino para descascar que não era dele. Então o Dinho pegou esse pepino, tem que descascar o pepino, daí tinha que convocar a nova eleição. Mas ainda havia muito imbróglio a respeito se ia dar certo, ou como é que ia fazer direito e tal, teve que formar uma outra comissão, houve desistência de uma comissão, do pessoal da comissão, teve que formar outra comissão eleitoral, afinal de contas. E o prefeito daí recebeu um comunicado de que 5 membros da diretoria antiga, que a Delcy era presidente até então, pediram exoneração, pediram para sair, né? A renúncia do cargo da diretoria. E o que acontece? Quando pede a renúncia 5 pessoas, está no estatuto também, daí dissolve-se a diretoria. Então desmanchou aquela diretoria. Ato contínuo, presidente de honra, não tinha o que fazer a não ser convocar as eleições, dando o prazo de inscrição, que foi até terça passada, e dando o prazo de recurso, que foi até ontem. E pelo jeito não teve recurso para interromper a candidatura de ninguém. Os recursos não foram aceitos, digamos assim, pela comissão eleitoral, tanto de um para outro quanto de outro para um. E a eleição está acontecendo hoje, abriu a eleição às 10 horas. Um outro fato muito interessante foi que quando a Delcy mandou para a justiça aqui, o juiz substituto acabou não aceitando o pedido dela em relação ao prefeito que teria convocado as eleições. Para não ter a eleição que o prefeito não tinha, para continuar a diretoria antiga por enquanto, daí ver como é que ia fazer. O juiz não aceitou, ela argumentou, através da sua assessoria jurídica, ela argumentou que uma das pessoas, daquelas 5 que havia renunciado, renunciou à renúncia. A pessoa que renunciou teria pedido para desrenunciar, que existe isso. Cancelou a sua renúncia e daí então ficaria válida, digamos, a diretoria. Mas o juiz não acatou isso, porque não consta. Você desistiu, agora quer voltar? Isso aí também vai e volta. Não é? O estica e puxa desse jeito, já pensou se não tiver uma regra? Então não aceitou e permaneceu a convocação da eleição. Não contente, Delcy recorreu, porque perdeu aqui, ao tribunal, buscando o direito dela, o Tribunal de Justiça do Paraná. Então, foi parar aqui, ó. Quer ver? Eu vou mostrar para você onde é que foi parar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tenho certeza que eu coloquei por aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Achei. Foi parar aqui nesse lugar aqui, ó. Isso aqui é o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Pelo que eu sei, nem a eleição municipal, que é sempre muito polêmica aqui, em qualquer outro município, foi parar no Tribunal de Justiça. Só falta mesmo, né? Só faltaria a eleição ir parar lá no Supremo Tribunal Federal. Né? Já pensou a cena aí? Como é que é o nome dele lá, o careca? O Alexandre de Moraes, tendo que julgar um caso aqui para ver se o Natan Duarte ou a Delcy Bresolim tem razão. Coisa bem estranha, coisa bem esquisita. Mas daí o que acontece? Perdeu também lá no tribunal. Lá no Tribunal de Justiça, o desembargador que julgou o caso
acabou dando razão para o juiz e a eleição, por isso que está acontecendo no dia de hoje. E o Macedo traz mais informações direto lá da sede da CEMUSA. Muito bem, estamos aqui agora na sede da CEMUSA, acompanhando a eleição da nova presidência, que acontece agora em segunda chamada, às 10 horas. Após a palavra do prefeito Dinho, atual presidente de honra da entidade, foi dada início às votações. A previsão de abertura e contagem dos votos será ao meio-dia de hoje. Nós voltamos em breve com mais informações. Aí, portanto, então, o Macedo, muito obrigado, Macedo. Daqui a pouquinho, fique atento no Correio do Lago, né? A partir do meio-dia, quando sair a fumacinha branca famosa, né? Habemos presidentum na CEMUSA. Eu não sei se isso vai parar por aí, viu? Do jeito que foi enrolado até agora, eu, sinceramente, eu não sei se vai parar por aí toda essa questão. Bom, nós temos que encaminhar para o final da nossa live, né? Afinal de contas, já estamos com 11 horas mais 4 minutos. Nós começamos 10:09, então já estamos com 54 minutos mais ou menos de live. Muito obrigado para todos vocês que estão acompanhando. Compartilhe a nossa live do oferecimento da Hotlife, uma nova concepção em mecânica, Transilva Transportes, KDM Internet, Plano de Essência Familiar Comfort Vida, Anexa Funerária Santa Helena, Restaurante Cavalo, Farmácia Real, Barbearia do Juninho e Oficina do Relógio. Tem que falar desse trágico acidente aqui que eu prometi para vocês. Que aconteceu ontem. Eu até tentei um contato com o pessoal de uma rádio lá de Maringá, que é bem pertinho, cerca de 30 quilômetros da cidade de Floresta. Um drama que você já deve ter observado nas mídias sociais, circulou por tudo. Eu nem vou reprisar o vídeo, você pode acessar aí, procurar caminhoneiro, filmou, acidente, mata duas pessoas, 2 jovens, Floresta. Você vai encontrar tanto no Correio do Lago quanto no jornal fonteextra.com essa matéria que mostra o vídeo dessa foto, que eu tirei essa foto do vídeo que o caminhoneiro estava mostrando o rapaz andando e fazendo coisas estranhas. Daqui a pouco enveredou para o lado da contramão para podar, mas não tinha como, vinha carro e bateu de frente com outro carro e acabou matando esse pai de família que vinha no sentido contrário, o Marcelo Bocato, e o próprio Sidney, esse aqui, que é trabalhador da prefeitura de Araruna. O Marcelo, pelo que deu para perceber nas mídias sociais, ele tem bastante foto com peixe, né, pescando e tal, e eu vi um vídeo dele que parece que chamam ele de guia de pesca. Talvez ele era um guia de pesca. Tem algumas fotos, inclusive, que fala a respeito disso, né? Esse aqui, guia de pesca. Esse outro rapaz é da prefeitura de Araruna, que lamentou o acontecimento. Aí a nota de pesar da prefeitura de Araruna, ontem, 3 dias de luto por esse jovem rapaz. Um de 34 e o outro de 36 anos de idade. Você já imaginou que tristeza para essas famílias, né? Essa situação gravíssima aí. É o Lucimar Miranda, inclusive um menino postou lá, desse Lucimar, aliás, Lucimar, ele é um parente de um dos meninos, né? Não me lembro de qual. Marcelo, parente do Marcelo. O parente desse Marcelo aqui escreveu: Lucimar Miranda, descansa em paz, Marcelo, que Jesus te dê um bom lugar e que os anjos te recebam aos sons de suas trombetas. Mais uma estrelinha no jardim do universo. Deus sempre busca as pessoas boas para a sua morada. Que Deus fortaleça o coração da sua mamãe, da sua esposa, da sua filha. Meus sentimentos a todos da família Bocato e Miranda. O Luiz Miranda deve ser parente dele. Neste momento de profundo pesar
de profunda dor. Fique atento, daqui a pouquinho, no Correio do Lago, nas mídias sociais e também no site, o resultado da eleição da ACEMUSA, Associação dos Servidores Municipais de Santa Helena. Será que acaba a história por aqui? Um bom final de semana a todos vocês. Fiquem com Deus e até sábado que vem a partir das 10 horas da manhã. Tchau, tchau.